Olá, tudo bem? Vamos entrando, minha gente. Eu tô colocando aqui o título da live. Obrigada. Esperar a Carol entrar. Espero que vocês aproveitem muito. Vai ter muita dica boa aqui. Vamos ver. Vamos esperar a Carol. Hoje nós vamos falar então para as nutricionistas. A gente já fez uma live, né, com a Aline, que é nutricionista e trabalha no NHS, e agora a gente vai falar com a Carol. Vamos esperar, a Carol entrou, agora vamos esperar a Carol se convidar aqui para entrar. Eu que tenho que... Convida aí, Carol. Ou eu que tenho que convidar você. Invite. Vamos ver. Request. Aqui. Estão me escutando bem? Estão vendo bem? Tá tudo certo? Esperar a Carol conectar. Aê! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo por aqui. Muito obrigada, tá? Eu sei que você Imagina, trabalhou o dia inteiro atendendo e aqui estamos nós. eu Pra tô ajudar. louca aqui, bem louca correndo, né? Eu até acabei de atender uma paciente do Brasil e mas faz parte, é isso aí, é esse mundo online aí nos possibilitando atender o mundo inteiro, né? Olha, maravilha, né? E ajudar muitas pessoas. Vamos Ah, começar. Vou vamos. começar me apresentando, você se apresenta depois, porque chegaram muitas pessoas através de você aqui no meu perfil. Quero Aham. deixar claro que eu sou só uma tradutora, não sou nutricionista. Só, só tradutora, né? É, Mal sabe o povo quanto uma tradutora é necessária para nós aqui em Londres, né? Principalmente os profissionais, né, Lu? Eu, pois é. eu te conheço há tantos anos que eu já te chamo de Lu, né? É, eu te chamo de Carol, né? A gente nunca nem se viu pessoalmente, né, Carol? A gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Então, É verdade. loucura, né? É essa coisa aqui em Londres, né? As pessoas não entendem quando a gente explica que isso aqui é uma máquina de trabalho, né? Elas não entendem É, bem, né? Mas é assim, exatamente, é é isso assim. aí. Bom, então, eu sou tradutora, eu moro aqui já há uns 20 anos, faz uns 15 que eu trabalho com tradução, e as pessoas viram e mexe, me perguntam como faz para trabalhar aqui, né? As pessoas são formadas no Brasil, aí chega aqui meio perdida, não sabe o que fazer. E nesse período de quarentena, resolvi abrir esse perfil para ajudar justamente essas pessoas, Claro. né? Eu notei uma mudança no perfil do brasileiro, né? O brasileiro não vem mais juntar o dinheiro e ir embora, ele veio para ficar, né? Isso. É. E então são pessoas qualificadas que querem colocar em uso aqui, né, o diploma deles. Então já falamos com uma nutricionista que trabalha no Sim. NHS e agora o sonho de todo mundo, que é ter o seu próprio consultório, né, Carol? E você, muito Era o obrigada meu, por explicar inclusive, pra sempre gente. foi o meu, aqui em Londres, sempre foi o meu. Né? Logo quando eu cheguei aqui em Londres, eu sempre falo que eu sempre disse assim, eu sempre pensei assim, ainda vou trabalhar lá na Harley Street, ainda vou ter meu consultório lá. E então, né, a gente hoje em dia a gente vê como as coisas se realizam, né? Mas É, claro que a trajetória não foi nada fácil, né, Lu? A gente sabe que tem sempre tem barreiras e dificuldades, né? Isso aí, é isso como aí, qualquer profissão, né? isso mesmo. Então, quando que você chegou aqui? Conta pra gente. Eu vou primeiro me apresentá-lo para os teus seguidores Isso. que não me conhecem, né? O meu nome é Carolina Capelari Simon, sou nutricionista formada há 10 anos, sou formada no Brasil, né? Não sou formada aqui no Reino Unido, sou formada no Brasil, tenho pós-graduação em nutrição infantil, eu tenho pós-graduação em nutrição em patologias,
uma especialização pelo International Society of Sports Nutrition. Estou sempre buscando conhecimento na minha área, porque quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu não sei nada. Então, sempre é a realidade, né? A nossa vida é buscando, né? E tô aqui no Reino Unido há 7 anos, né? Trabalho como nutricionista no Reino Unido há 6 anos, né? Trabalho como nutricionista no setor privado, tá? Iniciei trabalhando em clínicas de saúde aqui em Londres. A primeira clínica que eu trabalhei era uma clínica brasileira aqui em Londres, né? Então, comecei, claro, trabalhando para os outros, né? Não cheguei aqui já, né? Já entrando na Harley Street, já tendo meu consultório. Não é bem assim, não é bem por aí que funcionam as coisas, né? Começa por baixo, né, Carol? Claro, como todo trabalho, como qualquer coisa, né? Então, na verdade, você teve 3 anos de experiência no Brasil. É isso? Você Eu se formou... Isso. Os 3 anos eu sempre digo e sempre falo isso para tudo que é Nutri, né? Que eu sempre fui uma Nutri muito operária, eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, assim, não assim, eu não quis ir para a área acadêmica, eu quis ir para a área, eu queria trabalhar. Eu queria ver, eu queria falar com gente, eu queria ver pessoas, eu queria escutar das pessoas o que elas tinham para dizer. E foi isso, eu acho que me acrescentou demais na minha carreira, né? Porque a gente desenvolve com esse tipo de trabalho, a gente desenvolve habilidades interpessoais muito grandes e desenvolve também a nossa capacidade de entender o que o cliente, o teu paciente quer, né? Isso eu acho que foi essencial para mim. No Brasil, trabalhei em tudo que tu imagina na vida, em refeições coletivas, em UAN, que as nutricionistas estão ouvindo aqui vão saber o que é, que chega a me dar arrepio, porque eu tenho pavor, eu não gosto dessa área. Eu não sei o que é UAN, fala aí para mim. UAN é Unidade de Alimentação e Nutrição. É cozinha industrial. Tá? Então, assim, no Brasil, existem algumas leis que diferem do mundo, né, em geral, assim. Não sei se existem outros países que têm as mesmas leis, mas no Brasil, todo estabelecimento que fornece refeições para grupos grandes de pessoas, empresas, escolas de educação infantil, tem que ter uma nutricionista. Tá? Então, é lei no Brasil. Então, o que acontece? A gente acaba trabalhando nessas áreas que são as áreas de maior acesso para nós quando a gente se forma, porque a gente não tem lufas de experiência, a gente não sabe nada de nada, a gente sai desesperado da faculdade, né? Então eu disse assim, agora eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar até me matar. Eu trabalhei em 5 lugares ao mesmo tempo no Brasil, numa clínica, numa casa geriátrica, numa escola de em 2 escolas de educação infantil, na clínica onde eu atendia pacientes, como eu faço hoje, e eu também prestava consultoria para uma escola de crianças especiais em Canoas. Então eu fiz assim, ó, Lu, tudo que tu imagina na tua vida, assim, ó. E aí, nesse período, eu já fiz a triagem do que eu gostava ou não. Né? Não, mas é legal saber, assim, que você, como a maioria aqui, começou por baixo, claro. Né? Foi um serviço que ninguém quer fazer, que é aquela coisa, né? Assim, não é que você é filha de alguém que é super influente e que te abriu portas. Você foi e você abriu suas próprias portas. Eu abri minhas portas, assim, eu acho que é um mérito, né? É uma coisa que eu falo, assim, que eu acho que eu conquistei mesmo, né? Mas por tudo, acho que por toda a experiência que a gente adquire no Brasil, e a gente tem uma formação muito boa no Brasil, a gente tem uma experiência muito boa no Brasil, a gente tem campo de atuação no Brasil. Então eu sempre digo para todo estudante de nutrição, quando ele está estudando, para ele fazer todos os estágios que ele puder na vida dele, para ele absorver toda a experiência, para ele escutar todos os profissionais que são mais velhos que ele, para ele absorver tudo isso que nem uma esponja, porque isso vai fazer diferença. Tá? Tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, depois desses 3 anos lá no Brasil, trabalhando e tal, você chegou aqui, né? Isso, vim para Londres. Você veio para Londres porque você queria morar aqui, é isso? Eu vim para Londres, na verdade, por causa do meu marido, né? Então, ele me fez uma proposta, a gente era namorado de adolescência, e ele disse, Carol, eu penso em ti toda hora, quero que tu venha morar aqui comigo. E a Carolina louca veio, né? E aí eu disse,
azar, vamos tentar, vamos ver o que acontece. Mas eu já vim para cá com o objetivo de trabalhar na minha área, né? Sim. Sabendo que ia ser difícil, sabendo que ia ter que enfrentar bastante coisa, mas sabendo também que dava para fazer, né? Só eu tinha que ter paciência, em primeiro lugar, Uhum. né? Então eu Exato. vi, o primeiro ano foi de estudo, eu fiz uma pós-graduação, eu estudei inglês, porque outra coisa, né? A gente no Brasil, a gente não se preocupa muito em estudar inglês. A maioria das... Eu era uma, né? Que achava que Uhum. não vou fazer curso de inglês, pra quê? Não vou ir pra lá. E no fim eu acabei vindo pra cá. E aí Uhum. tive que estudar um ano desesperadamente, porque o meu inglês não era suficiente para eu atender pacientes, para eu ter, né? Então, Uhum. realmente eu precisava estudar. Esse um ano foi de preparação. No primeiro ano aqui em Londres, eu já estudei o mercado, né? E no primeiro ano eu já descobri que eu gosto de empreender e que queria muito empreender mesmo, né? Então eu descobri que é uma coisa que eu gosto, que eu quero. Uhum. Então, beleza, esse primeiro ano fiquei mais estudando e no segundo ano eu consegui emprego aí numa clínica aqui em Londres, né? Como nutricionista, atuando como nutricionista. E nessa clínica também foi muito legal, porque eu pude ter contato com pacientes do mundo inteiro, né? Eram muitos pacientes brasileiros, né? Mas Uhum. também atendi muitos pacientes estrangeiros, que para mim no início foi um pânico, porque eu tava aqui aprendendo inglês, né? Então tu já começa a quebrar a barreira do medo e começar a atender inglês, né? Que para Isso mesmo. mim foi bem difícil, viu? Não foi fácil. Olha, antes da gente chegar nessa parte de atender inglês, o curso de inglês que você fez foi específico ou foi um curso geral, assim, de Eu inglês? fiz eu fiz o. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do curso. É preparatório para Eu fiz o PSOL. Eu fiz o. inglês para É, como é, língua estrangeira? ou, né? Aquele Uhum. L, que é o que seria o curso de inglês. Eu fiz um college aqui em Londres, o curso. Ah, foi no college. Foi Uhum. no Foi um college, curso de inglês geral, não foi nada específico para a não, área da nada, saúde, nada disso. nada muito. Mas assim, né, Lu, também como eu sempre fui muito de gostar de pessoas, eu também eu tentava conversar com as pessoas na rua, Uhum, toda uhum, oportunidade que eu tinha, eu falava inglês. Desde que eu cheguei aqui até hoje, eu não ouço mais nada em português. Não ouço. uhum, Eu não ouço, eu tento não ler em português. O máximo que eu posso mergulhar dentro do mundo, do país, da uhum. cultura, eu tento. Porque Sim. eu acho que isso me ajudou um monte no meu inglês. Um Ah, sim. monte. Mas e o seu vocabulário específico da nutrição? Como é que você aprendeu isso? Só lendo, estudando? Estudando mesmo, né? Estudando. Sozinho? E assim, inicialmente, a gente tem um vocabulário limitado, depois a gente vai aumentando e a gente vai Sim. ficando mais seguro, porque eu acho que muita coisa a gente sabe, mas a insegurança da gente bloqueia demais a gente. É. Aí a gente vai soltando e a gente vai vendo que a gente consegue falar, a gente vai perdendo a vergonha de ter sotaque, porque a Uhum. gente acha Sim. que tem que falar perfeito, é melhor feito do que perfeito. Essa é a É, realidade, exato. né? É. Então é isso. Então e assim foi desenvolvendo, né? Mas Agora, nessa clínica brasileira, você, para conseguir o emprego lá, você precisou validar algum documento, diploma, teve que se registrar em algum eu conselho, alguma coisa? atualmente até hoje eu sou registrada no FNTP, né? No Uhum, FNTP, depois eu escrevo aqui, e no GRCCT. Então, assim, são dois órgãos que regulamentam a profissão de Nutritional Therapist aqui em Londres, tá? uhum, Assim como, né, muitas nutris sabem, o HCPC, que é o conselho que nos valida que, como nutricionistas, a mesma coisa que a gente faz no Brasil, é o HCPC que valida aqui pra gente fazer. uhum, O HCPC, ele vale, aí tu vira dietitian e aí sim, tu pode atender condições de saúde, tu pode atender um monte de outras coisas que a gente já faz no Brasil, mas que aqui, claro, fica limitado por causa disso. Só que, então, perdão, vamos explicar então, para quem ainda está no Brasil, está meio perdido, acabou de chegar, existe essa diferença na sua formação, né? A formação do nutricionista do Brasil e a para atuar aqui? Explica essa parte de dietitian, e nutritional therapist. existem Uhum, três tipos de títulos aqui.
sendo que um deles é protegido, o de dietitian. Tá? Então, tu pode ser nutritional therapist, tu pode ser nutritionist ou tu pode ser dietitian. Para ser dietitian, tu precisa passar por um processo bem longo e bem cansativo de validação. Eles precisam verificar tua documentação, enfim. Esse processo eu já apliquei aqui em Londres e tive uma pandemia no meio do caminho e acabei atrasando demais o meu processo. Então, eu apliquei para dietitian eu acho que eu já estava aqui há uns 4 anos, 4 ou 5, não, 5 anos. Faz um ano que eu apliquei. Então, e ainda pedem documentação. É um processo lento, tem que ter muita paciência. É um processo caro, que exige tradução juramentada, que exige, enfim, exige tudo que tu possa imaginar na área. Carimbo lá da Faculdade do Brasil, naquela chatice. Do Brasil, cartas dos teus empregadores anteriores, cartas dos teus estágios, tudo que tu tiver de documentação. E cada vez eles estão piorando essa validação. Cada vez está ficando mais difícil, tá? Mas é importante saber que esses 6 anos que eu tô aqui, eu atuo como nutricionista sem o registro do HCPC. Porque eu tenho... O que é importante ter aqui em Londres para atender? Registro num órgão competente de nutritional therapist ou como nutritionist. Algumas nutricionistas do Brasil fazem o de nutritionist também, que também é um processo seletivo chatinho, mas é menos que o HCPC. Eu tenho que fazer o registro nesses órgãos competentes, né? Vai ser nutritional therapist, beleza. Tu tem que ter o registro e o seguro de trabalho. O seguro de trabalho aqui é obrigatório. Tem que ter um seguro de trabalho. Todo ano tu vai pagar a tua anuidade do órgão que é de nutritional therapist e mais o seguro, tá? Independente se você atua no consultório de alguém, para alguém, ou se você é por conta própria. Se tu faz por conta própria, ou se tu tem o teu consultório, se tu trabalha para alguém, tu tem que ter esses documentos, tá? E Para aí... você se registrar nesses 2 órgãos que você se registrou, o que você precisou apresentar? Que tipo de documento eles pedem? Lu, fazem... Faz 6 anos, 7 anos, né? 7 anos que eu fiz. Se eu te disser que eu lembro exatamente, não, eu não lembro. Mas eles pedem algumas traduções juramentadas, eles pedem. Eles pedem alguns documentos. É relativamente simples, não é uma coisa complexa, tá? Você precisou provar seu nível de inglês? Não. Ou não? Não precisa provar nível de inglês. Não precisa. Olha, interessante. Tá? Ele é bem simples. É o processo mais simples de todos. Mas é importante que as pessoas saibam que dá para se registrar e dá para trabalhar sem o HCPC, tá? E tu não vai estar trabalhando ilegal, tu não vai estar fazendo nada de errado. A única diferença é que tu, por exemplo, tu não vai poder atender pacientes com câncer, tu não vai poder atender certos problemas de saúde muito graves, tu não vai poder atender esse tipo de paciente. Mas como o público em geral busca aqui em Londres, que é um público, meu público, ele busca uma melhora de alimentação, uma melhora de qualidade de vida, emagrecimento, ganho de peso ou perda de peso, nutrição esportiva. Então, existe um campo grande para trabalhar, né? Tu não precisa atender tudo que tu vê. Tu pode referir para outro profissional, tá tudo bem, entendeu? Sim. Não vai ser um problema, né? Mas assim, então são 3 tipos de registro: nutritional therapist, nutritionist e o HCPC, que é o órgão que nos valida como... É o que a gente pode fazer, tudo que a gente faz no Brasil, a gente pode fazer aqui, tá? Para quem quer empreender, até uma das perguntas que eu recebi, que tu me mandaste também, é se vale a pena fazer o HCPC. Isso depende muito. Se eu pudesse voltar no tempo e não aplicar, eu não aplicaria. Por quê? Porque eu acho que é um investimento muito grande, é um estresse muito grande, né? E assim, não existe nenhuma garantia de que eles vão aprovar que tu pode ser dietitian. Isso pode ser um processo longo que vai levar anos e tu vai gastar cada vez mais e mais e mais dinheiro, né? Então, o meu processo, por exemplo, eles já pediram documentação mais 2 vezes, né? Eu contratei um advogado para fazer
esse intermédio entre o HCPC e eu, entre mim e o HCPC, por quê? Para eu poder entender um pouco do que eles gostariam que eu mandasse para eles, né? Porque fica difícil entender o tipo de prova que eles querem. Às vezes eles precisam de uma cópia certificada do teu primeiro estágio na faculdade. Às vezes a gente não tem esse documento. E a gente tem que ir atrás do professor ou atrás do profissional que a gente trabalhou para tentar uma carta. Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo e orientar quem quer empreender para não fazer, talvez eu oriente. Depende muito do objetivo de cada pessoa. Tem gente que quer trabalhar no hospital, tem gente... Quem quer empreender, gente, eu acho que depende muito. Assim, dizer que não precisa, não pode falar, porque eu acho muito importante. Mas eu atendo até hoje sem o HCPC, eu tenho seguro, eu tenho registro e tá tudo certo, nunca tive problema algum e tô apta para atender no país. Então, isso é que importa, né? É importante entender a limitação da sua atuação para você fazer a coisa certa, Claro, sem invadir o território que não lhe é, você não pode, né? Porque claro. você não tem um registro aqui. Apesar de você ter o conhecimento, ter a competência, e que no Brasil você poderia fazer, mas é importante só saber da sua limitação nesse sentido, né? Mas assim, ó, a gente já faz isso no Brasil. Eu, por exemplo, no Brasil, quando eu tinha algum paciente que eu não dominava a área, por exemplo, o paciente está me procurando porque ele tem uma síndrome de Crohn e eu não estou segura para atender esse paciente, eu vou indicar para outro colega, para outro paciente, para outro profissional. Então a gente já acaba fazendo isso no dia a dia, né? O que acontece muito, o que pode acontecer também é assim, é o profissional se atropelar e querer pegar todos os pacientes para ele. Aí fica difícil, daí não dá, né? A gente não consegue fazer tudo, né? Então tem que ter um pouco de bom senso. Exato. Então, para você procurar o emprego no consultório brasileiro, que tinha um monte de brasileiro, que atende um monte de brasileiro, você só precisou fazer o registro, então, como nutritional therapist. Isso, Né? fiz como nutritional therapist, fiz o seguro de trabalho e comecei a trabalhar, né? E Então, esse seguro de trabalho, conta assim, depende do seu tempo de experiência, o valor, a anuidade que você tem que pagar, depende da empresa, como é que funciona isso? Como que você não, descobriu esse negócio? os próprios órgãos reguladores aqui, eles já te sugerem qual o seguro que tu vai fazer, tá? Aí na hora de segurar, na hora de fechar o seguro é que tu vai escolher o que tu precisa dentro daquelas necessidades. O meu, por exemplo, é um dos mais altos que tem porque eu não me importo em pagar um pouco mais caro para ter um seguro que cubra tudo. Mas tem seguros baratos, tem seguros mais caros, depende, tá? Estamos falando aí de uma anuidade de total por ano de umas 200 libras, entendeu? Total, estourando, tá? Sim. Então, mas que cobra o quê? O que ele pode cobrir do que ao quê? Você falou que o teu é completo. O que é um simples, então? O que é um simples? Na verdade, ele cobre, por exemplo, eu estou incapacitada de trabalhar, né? E quero aplicar para o seguro. Posso aplicar. Mas principalmente o que o seguro mais cobra aqui é processos em relação à saúde. Por exemplo, o paciente resolve te processar porque ele acha que foi prejudicado por ti. Então, os processos aqui são multimilionários. Então, a gente tem um seguro para poder pagar, porque senão a gente não vai, a gente não vai conseguir pagar esse paciente, a gente não vai conseguir indenizar esse paciente. Então é por isso, né? Tem um processo e é por isso que eles pedem tanto o seguro também, né? Mas então ele também te cobre caso você esteja doente e impossibilitada de trabalhar por algum período? Alguns sim. Olha que legal. Depende do tipo de seguro que tu faz. É Claro o que são completão. mais caros, né? Claro, vai encarecendo. Ah, interessante. Então, esse é importante você ter, independente se você está trabalhando para alguém ou por conta própria. Claro, não tem que ter. É o registro e o seguro de trabalho. Tem que ter para trabalhar. É isso que precisa. Aí, você ficou quanto tempo aí
nessa empresa? Eu trabalhei em mais de uma clínica aqui em Londres, né? Eu trabalhei em algumas clínicas aqui em Londres até conseguir montar o meu próprio negócio, né? Então, Uhum. eu trabalhei em algumas clínicas, algumas brasileiras, algumas não brasileiras, enfim, né? É Uhum. muito. O público brasileiro aqui também é uma pergunta muito frequente. Ah, você só atende brasileiros? Não, a gente não atende só brasileiro. A gente atende muito brasileiro porque toda pessoa que vem de um outro, que mora num país estrangeiro, ela quer falar sua língua na hora de falar de saúde, na hora de É. alimentação, na hora de falar coisas mais complexas que ela não tem tanto domínio, né? Uhum. Então Sim. é natural, eu atendo muito paciente. Português, angolano, brasileiro, italiano e espanhol. Esse é o povo que me procura, né? Uhum. Os italianos e espanhóis, principalmente pelo estilo de vida, uma dieta um pouco mais equilibrada. Eles gostam da filosofia dos brasileiros, de como pensar em alimentação, como se alimentar, como cuidar do corpo. Então, eles acabam procurando por isso também, né? Olha que interessante. É. E aí, que momento que você falou, não, agora eu vou abrir meu negócio próprio? Você, claro, você já estava trabalhando, pensando nisso, juntando seu dinheiro, né? E Precisa de ter muito dinheiro para você começar a investir? Você, tem, você pegou a assessoria de alguém para você poder abrir o negócio? não, Não, não. O foi que na que foi na cara e na coragem. O que que me. Na verdade, assim, toda vez que a gente evolui na vida, é porque a gente ou a gente quer sair da zona de conforto, ou a gente é obrigado a sair da zona de conforto. Uhum. Sim. Quando a última clínica que eu trabalhei, antes de trabalhar sozinha, ela fechou. E ela começou o processo de encerramento. Então eu pensei assim, bom, tá na hora de eu fazer aquilo que eu vim aqui para fazer, né? Então Uhum. vamos ver, vamos atrás. E aí eu disse, por que não a gente, né, dar uma pesquisada na Harley Street e dar uma olhada, né? Então assim, evidentemente que é um lugar, as pessoas talvez que não morem aqui não entendam muito bem, né? Então assim, existem áreas de Londres que são muito valorizadas, que têm um valor em termos de imóveis, em termos de cultura, de tradição muito grandes. E a Uhum. Harley Street, ela é um desses lugares de muita tradição quando tu procura um profissional bom em Londres. Por quê? Porque não é assim, qualquer um vai lá e entra e trabalha na Harley Street. Não. O processo que eu passei para entrar dentro do local onde eu estou atendendo foi mais rígido do que o processo de registro no FNTP, por exemplo. Uhum. Tive que apresentar traduções juramentadas do meu diploma, mostrar que eu tinha qualificação, mostrar que eu tinha experiência de trabalho, mostrar que eu tinha seguro e registro de trabalho. Enfim, eles pesquisam a gente sim nas redes sociais. Tudo Uhum. isso por quê? Porque eles têm um estándar, um padrão que eles não querem baixar, Sim, a né? reputação do local ali, né? Exatamente. Então, assim, Uhum. pelo menos no prédio onde eu estou e nos prédios onde eu fui, né? Existem alguns prédios ali que não têm tantas exigências, mas também os prédios não têm estrutura nenhuma, né? Pode ser na Harley Street, na Harley Street, mas não tem, o prédio não tem estrutura, ele não tem internet, então, assim, tem que cuidar, né? No momento Uhum. da gente procurar. E aonde eu fui, né, para pesquisar, eu já fui intencionada a alugar a sala ou a começar o meu negócio em um outro lugar, não onde eu tô agora. Só Uhum. que quando eu fui nesse lugar onde eu tô agora, eu amei, né? E eu disse, não, é isso aqui que eu quero e bora baixar a cabeça para trabalhar e para fazer funcionar, né? Fazer a máquina girar, né? E Então, você foi sozinha ou você tem alguma Nutri com você em parceria? não, eu Uma trabalho, parceria. na verdade, aqui em Londres, tá? E é outra coisa que tem que esclarecer sempre. É muito comum, né? Claro, existem, a gente chama de clinic, né? Clinic day, hoje eu tô trabalhando na clínica e tal. Só que, na verdade, o que é muito comum aqui em Londres, né? O pessoal aluga uma sala e aí atendem, sei lá, 20 profissionais naquela sala em horários diferentes, porque realmente Hum. o aluguel é muito caro. O aluguel é muito alto. Então, o que que se faz? Nós temos aqui uma clínica, mas tá, é a clínica, mas é uma sala onde vários profissionais atendem. Seria uma sala multiprofissional, seria não exatamente uma clínica como no Brasil, que tem uma estrutura, que tem várias salas, que tem
toda aquela estrutura que a gente está acostumado no Brasil. Aqui não. Aqui o pessoal às vezes aluga uma sala e ele divide essa sala com bastante gente, tá? Uhum. E também não é o caso e não era isso que eu buscava. Eu buscava trabalhar inicialmente sozinha, né? Uhum. E eu fiz isso, eu trabalhei sozinha, trabalho há 2 anos lá sozinha. Eu não atendo com ninguém na clínica, atendo sozinha, mas eu tô sentindo a necessidade também de expandir e também de expandir negócios online, né? Porque Uhum. são necessidades que a gente vai criando por causa do mercado, né? Então, Uhum. eu sinto essa necessidade. Se eu tenho alguém trabalhando comigo, eu tenho alguém trabalhando comigo. Eu tenho 2 meninas que me ajudam, que são estudantes de nutrição, e elas não são brasileiras, elas me ajudam em termos de na verdade, assim, a experiência de trabalho é uma troca de experiência, né? Elas Uhum. vêm porque elas precisam de experiência de trabalho e a gente auxilia elas e assim elas também nos auxiliam a fazer o trabalho, a terminar os trabalhos, porque o volume de trabalho é grande, né? Então, é isso, é isso. Na verdade, seriam estagiárias, né? São 2 moças, são 2 meninas que eu trabalho. Mas tudo sempre online, tudo muito online. Por Uhum. quê? O público que procura atendimento privado em Londres, ele não quer falta de privacidade. Ele não quer ter 2 pessoas dentro da sala que fiquem analisando ele. Então Uhum. é bem complicado assim a gente oferecer um estágio presencial. Por quê? Porque a gente tem que agradar o nosso cliente também. A gente precisa Sim. respeitar o ambiente do cliente, ele se sentir à vontade. Normalmente, nas consultas nutricionais, a gente precisa fazer avaliação física, ele precisa levantar a blusa, ele precisa tirar a parte de cima da camisa e tal. Uhum. É mais delicado, assim, né? Então é um pouco mais complicado. Mas dá sim para fazer, né? E eu tenho. Só eu não tenho ninguém de sócio, eu não tenho ninguém que trabalha, que divide sala comigo. Eu trabalho sozinha, na minha sala lá Uhum. na Harley Street, né? Caramba, você foi corajosa, né? Começar assim, pá, quero sozinha, vou pegar uma sala só para mim. Verdade, o que eu digo é que o que falta muito é coragem, porque quando tu te compromete a trabalhar fazendo aquilo que tu já faz bem, a tentar sempre inovar de alguma maneira, a tentar oferecer um bom serviço, a tentar oferecer oferecer para o teu cliente um serviço de qualidade, tu acaba conseguindo, tu acaba fazendo. Não tem como não dar certo, é impossível não dar certo. Se tu sabe usar as ferramentas de marketing direitinho, se tu investe no marketing, se tu bota dinheiro, tem que colocar dinheiro no Uhum. marketing, senão ele não funciona. Infelizmente, aqui em Londres é assim, tem que ter. É. Então, assim, é uma cascata de investimento, é uma mistura de investimento, de colocar a cara no sol e tentar e fazer dar certo. É isso. Exato. Essa visão de administradora, você aprendeu na faculdade ou foi na raça? Foi na raça. Foi na raça. Que Eu aprendi, gracinha. eu aprendi, na verdade, assim, não que eu aprendi, mas eu, ao longo do meu tempo aqui em Londres, né, trabalhando aqui, eu percebi o que eu não queria. Como eu não queria atender o paciente, que eu via isso Uhum. acontecer, o que tá errado aqui, o que o público procura aqui, o que eu não quero fazer e o que eu quero fazer. E quando Uhum. a gente trabalha para alguém, a gente não consegue desenvolver isso. Por quê? Porque o sistema é muito engessado. É aquele sistema ali e dificilmente tu vai ter dificilmente tu vai ter assim uma visão maior para modificar esse espaço que já está ali, funcionando daquele jeito, e a zona de conforto tá bom e tá tudo bem. Né? Então, Uhum. assim, como inovar, como mudar, como modificar, isso é constante. Infelizmente, no momento que a gente para de inventar, a gente para de trabalhar. Né? Na minha área, pelo menos, eu sinto que é assim. Uhum. Eu Você, quando você então abriu, você abriu uma empresa, você tem companies house, aquelas coisas todas, não, ou você é autônoma? Como é que funciona? self-employed. Eu sou Ah, self-employed. Sou self-employed. profissional liberal. Eu sou, Ah, certo. mas tem pessoas que abrem empresa. Sim. Tem pessoas que abrem empresa. Eu, financeiramente, e vendo do ponto de vista de imposto de renda, de toda essa coisa, a questão prática Contabilidade. do negócio, Uhum. não vale a pena, tá? Não valeu a Uhum. pena para mim.
Então, eu não abri empresa e não pretendo abrir, né? A não ser que eu expanda tanto a ponto de ter que abrir. E funciona muito bem assim, por enquanto, porque eu tô trabalhando sozinha, eu trabalho sozinha, né? É mais simples do que a gente imagina, né? Porque a gente já vem do Brasil com aquela impressão que você tem que ter um CNPJ e que não Ah, sei, a burocracia. Não, é muito mais simples. Você é funcionária autônoma, você paga seu imposto lá, tudo sozinho. Você tem algum contador que faz para você ou você mesmo faz tudo na raça? faço sozinha. Todo o meu imposto de renda eu faço. Eu sou louca, né, Lu? Né? Eu não sou uma pessoa normal, né? Eu sempre, Não, mas, cara, nossa, admiro demais, muito legal. eu faço o meu tax return, eu faço o meu imposto de renda, eu faço. Agora, no momento, eu tenho uma empresa que faz para mim marketing e divulgação em Uhum, algumas redes sociais, não em todas, uhum, mas eu fiz tudo sozinha sempre, tá? Então, eu aprendi como mexer nas ferramentas do Facebook, do Instagram, do Google, todas elas. Eu sei mexer e eu aprendi sozinha, porque a necessidade sempre ensina a gente a buscar, né? Mas eu Você- gosto muito disso também. Então, uhum. para mim é tranquilo. Os seus pacientes, então, vieram mais das redes sociais, é isso? Não necessariamente, assim. Quando a gente começa a trabalhar aqui, a gente precisa ser conhecido, né? Uhum, Na comunidade brasileira, a gente precisa ter um pouco mais de, o nome da gente precisa estar em mais lugares para a gente poder alcançar os clientes que a gente quer, né? Então, uhum, assim, demora um pouco para construir uma clientela, um público, pessoas que te indiquem, que gostem de ti, que gostem do teu trabalho. Demora. Isso aí não é uma uhum, coisa assim que eu cheguei aqui, pronto, Carolina e tal. Não. Ninguém nem sabia que eu existia. Eu atendia pouquíssimos pacientes no início. Isso é normal, uhum. né? Sim. Só que com o tempo, além das pessoas que indicam o teu trabalho, que confiam em ti, aquilo tudo que tu constrói vai gerando frutos, né? Então, Uhum. também a indicação boca a boca é muito importante, mas eu acho que a divulgação em redes sociais é muito importante também. E é um trabalho constante que não para, e se tu parar, tu fica para trás. Infelizmente, hoje é assim. É verdade. Tem que ter, então, o conhecimento técnico, óbvio, e tem que ter esse tino da administração, né? E ter a garra para trabalhar muito, né? Porque no começo você trabalha como louca, né? Trabalha, na verdade, assim, desde que eu comecei na clínica, né? Assim, a gente tira poucas férias porque a gente se preocupa muito, porque na verdade, no momento que a gente trabalha pra gente, a gente fica muito, não digo obcecado, mas talvez um pouco obcecado, sim, porque a gente tem aquela responsabilidade, né? Enfim, tem custo, é uma máquina girando. No momento que tu para de girar a máquina, tu não vai conseguir preencher os espaços que tu precisa para a máquina continuar funcionando. Então, Uhum. então tu precisa estar trabalhando constantemente, né? O volume de pacientes também aumenta, né? A gente precisa, que nem eu peguei duas meninas para me ajudar, né? Que são estagiárias, me ajudam sim, porque senão não dá para trabalhar. É Uhum. muita coisa, e aí a gente acaba oferecendo um trabalho ruim porque a gente Sim, quer pegar tudo. Então não funciona, não dá, não é assim. muito bem. Você ainda tem que ter o seu registro lá do Brasil ativo ou não? Depende, né? Depende do objetivo. Se tu tem o objetivo de te registrar no HCPC, tu tem sim que manter o teu registro ativo, né? Se Uhum. não, se tu cancelar o teu registro, tu vai ter que acabar voltando lá e fazendo toda a burocracia para reativar ele. Que eu nem sei mais como funciona, sinceramente, porque faz 7 anos que eu tô aqui quase, né? Uhum. Mas eu mantenho sim o meu registro no CRN ativo. Eu tô há 7 anos aqui quase e eu mantive por quê? Porque desde que eu cheguei aqui, eu tenho ideias de atender online, né? Só que no Uhum. Brasil não era permitido atendimento online, né? Então, assim, com a pandemia, liberaram o atendimento online oficialmente. Mas como a gente trabalha em outro país, isso não significa que a gente não possa atender online no mundo inteiro, né? Então, assim, na verdade, é um dilema mais ético. Por quê?
Porque tá, ok, tu atua e trabalha e é registrado no país que tu mora. Tu pode atender aqui, tu pode atender o mundo inteiro. Mas no Brasil tu não pode. Então, assim, é um dilema ético. Então, eu sempre, inicialmente, eu odiava atendimento online. Eu achava aquilo que não funcionava. Enfim, eu fico com aquela cabeça do Brasil de que online não funciona. Só que com o tempo eu fui descobrindo, por meio de outras nutricionistas e por meio do mercado aqui, que isso sim funciona e que isso, inclusive, era os GPs aqui, os nossos médicos aqui faziam atendimento online. Por telefone, não era online, não era nem assim, ó, na câmera, era por telefone. Então, eu disse assim, não, tem que ter alguma metodologia, alguma coisa que a gente desenvolva que faça isso funcionar bem. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo também. Eu atendo aqui online, eu digo, em torno de 5, 6 anos, um pouquinho menos, na verdade, assim, 5 anos, eu diria. E é uma metodologia que funciona muito bem e agora tá com tudo, né? Então, quem vem já com essa bagagem sempre vai estar um pouco mais na frente, porque, claro, tem essa visão, mas a gente não é obrigado a ter essa visão, a gente desenvolve isso, né, com o tempo. Mas eu mantive, sim, eu tenho o meu registro no CRM no Brasil aberto e mantive até para dar também para mostrar para os pacientes também que eu sou formada e tenho registro no país de origem. Eu acho isso importante. Para mim, eu, Carolina. Não que seja... não é lei, obrigatório, você achou melhor manter... Eu achei que é uma maneira de oferecer uma referência para o paciente, para as pessoas, e mostrar o seguinte, não, ela tem graduação, ela é formada no Brasil, ela tem experiência no Brasil, ela tem um registro ativo no Brasil. Tudo isso eu achei interessante manter, né? Interessante. Tem algumas perguntas aquilo, só que eu não tô conseguindo acompanhar. A Joana, ela perguntou como é que funciona. Não deu para ouvir, as duas falaram ao mesmo tempo. Agora eu não sei o que, né? Eu não entendi o que. Era naquela hora que a gente falou de você ter aberto uma empresa ou você trabalhar como autônomo? E a sua resposta é: você trabalha como autônoma, você paga seus próprios impostos e tudo. Trabalho como autônoma. Aqui, ó, gostaria de saber, gostaria de me dissesse se toda a Europa pode atender online ou apenas no UK. Olha, depende do país onde tu tá. No Reino Unido, os atendimentos online são permitidos, né? Então, assim, existe, inclusive, a modalidade que já foi até aderida pelo próprio NHS, que é o nosso sistema público de saúde aqui. Os profissionais, os médicos do NHS, do Sistema Público de Saúde no Reino Unido, eles fazem muito consultas online. Por quê? Para o paciente não ter que se deslocar até o local, não só por causa do Covid, mas porque, por exemplo, eles querem passar resultados de exames e passar uma prescrição. Eles vão ligar para o paciente e vão dizer, ó, teu exame deu isso, 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 eu estou te prescrevendo isso, tu tem que buscar a tua receita aqui tal dia. Então, isso funciona aqui faz tempo já, né? Então, o que tem que ver? Se o país onde tu mora, se ele permite o atendimento online. No caso do Brasil, agora, sim, é permitido o atendimento online e veio para ficar, porque a gente, é o que eu sempre digo, a evolução é um passo para frente, nunca um para trás, né? Ia ser um absurdo se tirasse o atendimento online no Brasil, eu ia ficar furiosa, né? Ainda mais agora, em tempos de pandemia, ninguém pode sair de casa, ninguém, né? Imagina. Muito bem. Carol, já faz mais de 1 hora que nós estamos aqui. Já? Eu queria. Então, assim. Respondeu muita coisa aqui das questões que a gente elaborou, né? Um monte de perguntas que ficou para trás. Mas, assim, um resumo bom para quem precisa, né? Não precisa se registrar no HCPC. Não. Né? Você precisa de se registrar em um daqueles órgãos que você depois vai passar aqui escritinho para gente e ter o seguro. Isso. Né? Trabalho. Você pegou o seu inglês, não era 100%, não tinha o vocabulário da nutrição, você fez o inglês intensivo aqui para dar aquela destravada na língua, mas porque a sua primeira empresa, né, consultório, era com brasileiros, a maioria de pacientes brasileiros, e aí, de vez em quando, caía um estrangeiro, você foi pegando mais confiança,
o idioma ficou mais fácil. E aí você partiu para abrir seu próprio negócio, que você pode abrir lá na Harley Street, que é assim, ó, a bam dos endereços, né? Sim, Junto com outros profissionais, ou sozinha, você optou fazer sozinha, você tem a sim. sua sala, tá bombando, tá dando tão certo que você já tem 2 estagiárias, né? Você Sim. pensa em contratar nutricionista para ficar com você full time atendendo? Sim, ano passado eu lancei até uma seleção para nutricionistas, né, no meu Instagram, mas eu, por motivos de problemas de saúde, eu tive que parar essa pré-seleção. E eu só vou Uhum. continuar quando tudo realmente normalizar, porque realmente no Uhum. momento que a gente está com lockdown aqui, com lockdown ali, realmente não Não é nem tem. legal a gente chamar alguém para trabalhar, né? Porque essa pessoa vai ter que, É, ter que parar logo em seguida. é. Então, é isso, assim. Eu acho que tu resumiu bem, Lu. Eu vou disponibilizar também essa live no meu YouTube, né? E nas minhas redes sociais. Quem quiser vai estar sempre à disposição. É claro que 1 hora é pouco para falar, né? Sobre quase 7 anos em Londres, né? Muito É. pouco. Mas já acho que já deu para esclarecer algumas dúvidas básicas, né? Das Já pessoas. deu para entender que não é um bicho de 7 cabeças. Claro que E não. quem Claro. tem a vontade, tem que querer trabalhar, né, gente? Para ter seu próprio negócio, independente se é nutrição ou se é qualquer outra coisa, você vai trabalhar muito mais do que se você fosse funcionária de alguma outra pessoa, E né? 3 vezes mais, até mais, né? Então, tu Tem que vai estudar negócios, tem que é, estudar mídia digital, é, marketing digital, né? E pergunta da caixinha, calma aí. Por favor, responde as perguntas da caixinha de perguntas que você lançou na semana. Pois Ah, é, menina. tá. O Será problema é que que dá uma hora esse, de esse negócio aqui do Instagram, depois ele avisa na hora que vai para fechar ou não? Ele pega a não gente de sei, surpresa? não sei. Mas assim, o que a gente pode fazer também é uma pergunta e resposta. Eu posso lançar isso, eu posso postar isso para vocês, de repente. Ou te mando, Luba, faço por escrito e mando, e aí a gente responde isso em rede social para o pessoal que perguntou. Também dá para fazer. Maravilha. O Dá para pessoal vai seguir a Carol lá, o perfil dela. Ela Nutricionista em Londres. É super difícil o meu perfil, né, gente? é tão ligada na mídia social que você pegou assim, o nome perfeito, né? Muito bem, Carol, adorei. Muito obrigada. Você é muito generosa mesmo de abrir tudo assim com a gente para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, porque Claro, às vezes as pessoas gostam de fantasiar, né? E aí espanta os profissionais. Tem exatamente. mercado para todo mundo, né, Carol? O que eu noto muito é que, assim, infelizmente, existe muita gente que gosta de criar dificuldade para espantar a concorrência, mas só que não é por aí que funciona, gente. Ou a gente fica no mercado por competência, ou a gente vai morrer com medo da concorrência. Essa é a realidade. Né? Então, Exatamente. ou a gente confia na gente, ou a gente não tem mais o que fazer nessa vida, porque não vale a pena, daí, né? Tem que Muito confiar, obrigada. tem que trabalhar e trabalhar sem parar, né? Que É isso aí. é o grande detalhe, né? Muito obrigada, Carol. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro hoje, está se recuperando ainda, né? E E ó, tive Covid, tô bem, graças a Deus, mas tá tudo certo. Tô a mil aqui e tô vendo, você está 100%. tô sempre, não vamos deixar esse lockdown nos desanimar, a gente É vai, isso mesmo. vamos suar. Muito obrigada. Eu desejo todo sucesso para você. Muito Obrigada. sucesso, que você tenha que expandir para outras cidades, treinar muita gente, vai bombar, bombar, já está bombando. Muito obrigada O mesmo. mais legal de ter feito tudo isso é que hoje em dia me sinto mais confiante para empreender, não só na minha área, mas também em outras áreas. Então, eu já estou pensando em outras áreas de atuação. Então, se ficar aqui conversando, a gente vai falar até. Nossa, meu Deus, agora você só deixou assim com aquela curiosidade. Quando a gente começa, a gente não para mais. Muito obrigada, Carol. Vou salvar aqui para te passar depois, tá bom? Perfeito. Um Um beijão, beijão. obrigada. Tchau. Beijão. Tchau, Tchau. tchau. Deixa eu ver aqui como que eu fecho. Muito bem, obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Vai ficar salvo então no IGTV aqui, vai ficar salvo com a Carol também. Ela tem YouTube, tem um monte de coisa.
Vai lá procurar, tá bom? Um beijo, até mais.